tema da mensagem hoje é comece a resistir. Esse texto, ele traz alguns pontos que são importantes para nós. Ele fala a respeito do autor e consumador da fé, Jesus. Ele fala a respeito de estar rodeado de grande nuvem de testemunhas. E um ponto que é, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ele fala a respeito de uma coisa que a gente pensa que não é nossa responsabilidade. A respeito do pecado. Quem aqui nunca ouviu que a carne é fraca? E isso como se fosse justificativa para o pecado. Só que Paulo, em Hebreus é considerado o quinto evangelho, porque ele narra sobre quando Cristo já estava nos céus após a ressurreição. Paulo, ele fala nesse capítulo, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ela pode ter um peso de ser algo difícil, porque tem muita gente a rodear-nos, observando aquilo que a gente está fazendo, e nós estamos ali sem poder errar. E quem já passou por um estado de análise sabe que é difícil. Qualquer coisa que você vai fazer, que tem alguém te observando para dizer se você vai ser aprovado ou não, ainda que você domine aquilo ali, você fica ansioso. Não posso errar, aqui eu não posso falhar. Qualquer prova que nós passamos, tendo alguém nos observando, é muito difícil. Só que isso daqui também pode servir para uma outra conotação não negativa, mas positiva, e torna mais fácil servir a Cristo. Se nós caminhamos com Cristo dentro de um prisma de eu não posso errar, porque senão tem alguém para me apedrejar, é difícil. Porque nós em todo tempo caminhamos como alguém que está sendo observado. Alguém que caminha sendo observado, uma hora vai errar, por causa da pressão. Mas nós podemos olhar para isso daqui com outro prisma positivo, sendo nós alguém que está influenciando outras pessoas. E aí já não há um peso a respeito da observação, e sim um prazer. Quem aqui já teve a oportunidade de ensinar uma tarefa para alguém? Você estava sendo observado do mesmo jeito, com o mesmo zelo para que aquela pessoa não errasse, mas não havia peso. Porque você estava servindo como um bom exemplo sobre o que devia ser feito. Então, ou nós observamos para esse texto com um peso que vem sobre nós, de que nós não podemos errar, ou nós olhamos como isso como sendo um privilégio de poder demonstrar como é caminhar com Cristo. E quando eu caminho dessa forma, já não é pesado adorar a Cristo. Por quê? Porque eu sei que tem gente que vai servir a Cristo da mesma forma como eu sirvo, com alegria. Então o meu passo já não é sobre uma responsabilidade de peso, mas de um privilégio de poder ser exemplo. Talvez a caminhada com Cristo tenha sido difícil em alguns pontos, servir a Cristo tenha sido difícil em alguns pontos, porque você caminhou com Cristo debaixo de um prisma de que eu não posso errar. Mas Davi não errou. Pedro não errou. João não errou. Paulo não errou. E ainda assim eles serviram a Cristo com alegria e com leveza. Porque Paulo ele estava dizendo nas cartas dele que ele tinha prazer em anunciar a Cristo. Tanto é que em certo ponto ele diz, eu já não sei o que é melhor. Eu ir e estar com Cristo ou ficar por amor de vós. O que Paulo estava dizendo, eu ainda tenho algo para entregar para vocês. Quando nós observamos esse olhar, eu entendo o seguinte, o Espírito Santo ele diz para mim e para você, você também consegue. Se tem alguém que está servindo a Cristo nesse tempo, com toda a dificuldade, às vezes pegando 2, 3 conduções e adorando a Cristo com alegria, eu também posso fazer isso. Se tem alguém que acorda de madrugada para buscar o Senhor e procurar milagres, procurar transformação, procurar renovação, procurar renovo da parte do Senhor, eu também posso fazer isso com alegria. Se os antepassados disseram que eles adoravam o Senhor, mesmo não tendo ar-condicionado, mesmo não tendo uma igreja com toda uma estrutura, mas eles tinham alegria em atrair a presença do Senhor, você e eu também podemos fazer isso, porque é um privilégio caminhar com Cristo. Se Paulo ele teve oportunidade, como eu disse na última ministração, de estando na porta do templo, dizer para alguém, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda, eu também, e você também pode fazer isso. É um privilégio. Caminhar com a autoridade que Cristo nos deu.
A autoridade de você passar por algo difícil e ter um olhar humano, mas também ter uma direção de Cristo dizendo: eis que estou contigo até a consumação do século. A mesma tempestade que alguém enfrenta, você pode enfrentar de uma maneira totalmente diferente se você olhar para quem está do seu lado. A mesma cova do leão que alguém está enfrentando para você pode ser diferente. A prisão em que José estava era diferente para ele porque ele tinha alguém com ele. Existem dois que entram na mesma prisão pedindo a ele ajuda. Eu sonhei com algo, mas ele tinha direção. Por quê? Porque ele tinha o Senhor com ele naquela prisão. Não importa onde você vai estar, se o Senhor está contigo, você é a resposta que Deus lançou para esse ambiente. Algumas pessoas acham que o ambiente é fundamental para uma mudança de vida. O Espírito Santo estava me ensinando a respeito pessoalmente disso, que isso é bobeira. A gente às vezes pensa, não, mas fulano ele saiu daqui e foi para outro ambiente e isso daí é a razão dele prosperar. Mentira. Porque no mesmo ambiente em que o Senhor está com alguém que é escolhido, é a resposta. Se você for andar numa cidade, você vai ver que existem locais que há uma posição que há pessoas com muito dinheiro aqui e 100 metros tem pessoas que não têm nada. A gente pode ir para uma praça e você vai passar cheio do dinheiro que Deus já te deu e você vai encontrar, infelizmente, pessoas que estão em situações vulneráveis. É o mesmo ambiente, só que situações diferentes. Então não é o ambiente. Porque se o Senhor não estiver contigo, de nada tem valia. A terra prometida que o Senhor deu para Israel já tinha gente habitando nela. Mas aquele povo, ele não era abençoado por estar numa terra que manava leite e mel. Ainda assim, Deus escolheu um povo que estava no Egito sendo escravo e disse: eu vos darei uma terra que mana leite e mel. Se fosse a posição geográfica, os escolhidos de Deus nunca alcançariam essa terra. Mas foi Deus que direcionou eles que estavam lá no Egito para uma terra de prosperidade. A realidade é que no ambiente em que nós estamos, ser observado como alguém que carrega algo da eternidade é o que nos coloca como diferente nesta geração. Então, quando Paulo está dizendo, nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, nós temos a oportunidade de demonstrar como Cristo é bom para conosco. Quando o povo sai de uma terra sendo escravo e caminha em direção à terra em que Deus estava dando, aonde eles passavam, quem via, eles temiam, porque sabiam que Deus estava fazendo através deles. Então, à medida que você passa, por onde você passar, você tem a oportunidade de demonstrar como Deus ele te sustenta, como Deus ele te guarda, como Deus ele te dá direcionamento, como no meio de uma guerra Deus ele te dá paz, como no meio de uma situação em que você às vezes não tem solução, ainda há uma palavra do Senhor dizendo, eu vou mudar, eu vou restaurar. Então, no ambiente em que tem gente te observando, você é a oportunidade de demonstrar para eles que não importa o cenário, se o Senhor for contigo, a resposta da parte do Senhor é transformação. Como é bom você encontrar com alguém nessas situações em que, no pior cenário que elas estão, às vezes ela tem uma palavra que te faz entender aquilo ali de uma maneira diferente. Então nós fomos chamados para esse privilégio. A realidade é que à medida que nós observamos esse privilégio que nós temos, aquilo que nós proferimos é diferente. Porque se eu tenho a oportunidade de ser um exemplo de como é bom caminhar com Cristo, eu não posso olhar para a minha dor, para a minha dificuldade, pensando que isso é ruim. Existe uma música do Thales Roberto, se você nunca ouviu a história dele, ele diz o seguinte, ele tinha gastado todo o recurso financeiro que ele tinha para construir um CD. E quando ele estava junto no estúdio com o rapaz, o produtor que fez aquele CD, já era para a parte final, faltou luz. E na hora que falta luz, o produtor fica desesperado porque ele não tinha feito backup, ele não tinha outra, só tinha aquela ali. E aí, nesse momento, ele fica desesperado, ele fala assim, Thales, acabou, não tenho. E o cara saiu da sala desesperado. E aí, nesse cenário, o Thales ele narra como nasceu a música mesmo sem entender. Ele não tinha dinheiro. Tudo que ele investiu naquela música foi embora.
Ele estava sozinho e ele vai começar a declarar: mesmo sem entender, eu confio, mesmo sem entender, eu sei que és o melhor para mim, mesmo sem entender. Num cenário de dor, nasce uma música adorando o Senhor. Então o cenário pode trazer de nós uma declaração para ele, dizendo: eu confio em ti. Ou o cenário de adversidade pode nascer dentro do meu coração, dizendo: por que que o Senhor me desamparou? Então esse cenário em que nós estamos gera uma oportunidade de eu declarar como Cristo é bom. Irmãos, pega o que você está passando. E quem tem intimidade ou condições de ouvir o que você diz sobre o que você está passando, e comece a dizer coisas boas a respeito do ambiente em que você está. O cenário que você está pode servir para você reclamar do que você está vivendo, ou para você começar a buscar Deus naquilo que você está vivendo e dizer: graças a Deus, porque nesse cenário em que eu estou, Ele nunca me desamparou. Rapaz, eu não tenho conseguido dormir, mas graças a Deus, porque mesmo quando eu não durmo, eu coloco meu joelho no chão. E eu falo com o Senhor nesse tempo em que eu não consigo dormir, e a graça dele me envolve mesmo diante desse cenário. Deus, eu não tenho condições às vezes de realizar esse sonho, mas Deus, ele tem protegido a minha casa, ele tem mantido a minha casa, não tem faltado alimento. Deus, ele tem guardado os meus. Eu ainda não consegui realizar esse objetivo, mas olha quantas coisas Deus já me permitiu viver, olha quantas coisas Deus, ele já me permitiu conquistar. Então eu sei que no tempo certo a providência do Senhor vai chegar. O que eu estou vivendo hoje pode ser frutos para reclamação ou para reconhecimento do que eu tenho. Porque na nuvem que está ao nosso redor, nós estamos dando um bom exemplo. Está tudo muito caro, mas glória a Deus, porque não falta alimento na minha casa. Está tudo muito difícil, mas graças a Deus, Deus ele me deu condições, te deu condições de trabalhar, sustentar sua casa. Nos dias difíceis você se aperta, mas não te falta. Então, glória a Deus por isso. Está tudo muito difícil, mas Deus ele tem te dado condições de você empreender, conseguir recursos financeiros nesse cenário. Então, glória a Deus por isso. Porque quem ouvir o que nós estamos falando, vão perceber: rapaz, tem algo diferente, né? Porque era para estar difícil, mas ainda assim essa pessoa está prosperando. Olha o que ela está dizendo, ela não reclama. Irmãos, caminhar do lado de pessoas que no meio de um cenário difícil, ela ainda assim consegue ver coisas boas, é maravilhoso. Eu não sei você, mas quando eu caminho do lado de alguém que começa a reclamar, eu saio do ambiente, porque eu não consigo. Porque se for para reclamar, irmão, vai ser uma competição de tristeza. Porque todo mundo tem algo para reclamar, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo está perdendo algo, todo mundo está numa luta. Então nós não podemos dar testemunhos do que é difícil. Eu prefiro dar testemunho de como Deus é bom num cenário de adversidade. Eu prefiro dar testemunho de como Deus ele vem andando sobre as águas quando a tempestade chega. Eu prefiro dar testemunho de como Deus ele multiplica pães e peixes quando tem gente passando fome. Eu prefiro dar testemunho de como é bom tocar no Senhor, porque mesmo estando tanto tempo numa enfermidade, quando eu toco nele de maneira diferente, como a mulher do fluxo de sangue, um milagre acontece. O que nós estamos testemunhando? A realidade, irmãos, é que se tem gente acamada dando testemunhos do Senhor, você também pode. A realidade é que se tem gente dentro de um cenário de uma enfermidade que não a cura, dando testemunho de como Deus é bom, você também pode. A realidade é que tem gente que não tem casa, mas ainda assim exalta o Senhor sem ter casa, você também pode adorar o Senhor. Não há razão para a gente não dizer como Deus é bom, porque Ele nos sustenta. Então, como é bom ter o privilégio de estar rodeado por uma grande nuvem de testemunhas. Só tem medo de testemunha quem está errado. Se numa situação de uma cena de crime você não fez nada de errado, se alguém falasse: eu tenho uma testemunha desse caso, você se atemoraria? Você não fez nada. Se tem testemunha a respeito dessa situação de crime e você estava lá, você falou: glória a Deus, porque tem alguém que viu que eu não fiz nada de errado. Só tem medo de testemunha quem faz o que é errado. Porque se eu sei que eu estou fazendo o que é certo, se tem testemunha, eu não tenho motivo para ter medo. Porque você é perfeito? Não. Não é sobre perfeição. Uma das frases que eu amo, que eu ouvi a primeira vez, um pastor lá do Espírito Santo de Santa Catarina, pastor Jim,
que eu até mandei mensagem na época pedindo autorização para falar, é que somos pessoas imperfeitas. Se isso não te incomoda, junte-se a nós. A realidade é que na igreja não tem ninguém perfeito, irmão. A igreja tem gente com passado duvidoso, lutando com o presente para não voltar a esse passado. Então não tem ninguém perfeito aqui, nunca haverá. A realidade é como nós lidamos com as nossas imperfeições. Davi errou. Quando ele foi pressionado, ele falou: pequei contra o Senhor e contra os homens. Pedro, depois da crucificação, quando ele é confrontado por Paulo dizendo: não é certo o que você está fazendo. Quando não tem nenhum judeu aqui, você come conosco, mas quando eles chegam, você se afasta e começa a nos repreender. Pedro não diz: mas eu estou certo. Pedro reconhece que estava errado. A realidade é que todos nós, em algum momento, vamos errar. Como nós lidamos com o nosso erro? Ou você lida dizendo: errei mesmo, e Deus ele vai me ajustar, Deus vai me alinhar, e eu estou lutando todos os dias contra esse erro. Ou você se esconde e fala assim: não, eu sou perfeito, eu continuo errando. Então, ser rodeado por uma grande nuvem de testemunhas não é um problema quando nós temos certeza que nós não somos perfeitos. É ruim quando você tenta se colocar um peso de ser perfeito. Você não é, e só vai ser quando Cristo te alcançar na eternidade. Aí vai ter um novo corpo e a mentalidade de Cristo. Enquanto nós estamos aqui, tem a mesma autoestima que o diácono Rodolfo. Como Deus sabe que ele precisa dessa autoestima. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E isso é um privilégio. A realidade é que na geração que nós estamos, poucos estão se valendo desse privilégio. Há uma dificuldade nossa hoje em dia de alcançar gente para Cristo. E não é pela mensagem. Porque por mais que a pessoa não queira, se você tiver intimidade com ela, ela vai dizer que Cristo é bom. Estar na presença dele traz paz, que está com gente que caminha com Cristo é maravilhoso. Geralmente isso vai acontecer. O problema é sobre como nós damos testemunhos de caminhar com Cristo. A maior dificuldade de filho de quem é cristão, líder, não é por aquilo que ele escuta do lado de fora, é pelo exemplo que ele vê. A maior dificuldade, às vezes, de alguém que começa a servir a Cristo, não é por saber que Cristo é bom, é pelo exemplo que ele tem. Eu não posso servir a Cristo tendo isso como peso. E eu só posso entender isso quando eu começar a resistir e resolver a base de como eu sirvo a Cristo. Se você entender que servir a Cristo é difícil e é pesado, você não vai suportar as provações. Se você pensar que servir a Cristo é a razão das lutas que você está enfrentando, você não vai suportar caminhar com Cristo. Porque pensa comigo, irmãos. Pedro estava pescando muito bem. Começa a servir a Cristo. Ele vê gente endemoniada. Ele vê líderes perseguindo a Cristo e a sua vida estando em risco de morte. Ele vê ele perdendo a oportunidade de estar no meio dos judeus, sendo alguém que congregava pelo judaísmo, sendo expulso. Pedro é alguém que passa a ser perseguido. Se você olhar a história de Pedro, humanamente falando, não tem nada de bom depois do encontro com Cristo. É só pressão, tempo no deserto, problemas, gente endemoniada, gente precisando de cura, gente pressionando eles para ter Cristo. É só pressão. Já não tinha mais onde reclinar a cabeça, porque Cristo ele estava vivendo o seu propósito. Tinha dias que Cristo estava no monte, tinha dias que Cristo estava no deserto, tinha dias que Cristo estava mandando eles atravessar no meio do mar, tinha dias que essa tempestade chegava e Cristo estava dormindo e a tempestade estava lá. E eles estavam vivendo 3 anos em pressão. Humanamente, irmãos, isso não é normal. Mas foi a melhor coisa que aconteceu com Pedro. Porque em nenhum momento ele pensa em desistir. Certa vez Cristo fala: por que vocês também não vão embora? E Pedro, pela direção que o Espírito Santo deu a ele, ele declara: para onde iremos de nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: humanamente não dá, mas a vida eterna está em ti. Para onde eu vou?
Então eu não posso caminhar com Cristo sendo isso um peso, porque na realidade é um privilégio. É um privilégio ouvir Cristo quando ninguém escuta. Por que você largou? Porque Deus mandou largar. Pai, mas esse emprego era tão bom, mas o Senhor mandou. Por que você começou essa graduação? Porque Deus ele mandou começar. Tem dinheiro para pagar? Não, mas Deus falou que ele vai sustentar até o fim. Por que você está clamando ao Senhor, já que o laudo é que não tem cura? Porque o Senhor falou que ele mudaria a minha história. Então, ainda que o laudo esteja dizendo que não tem cura, o Senhor me deu uma outra palavra. Caminhar ouvindo Cristo é um privilégio, porque enquanto tem gente desesperada, nós que ouvimos o Senhor temos a oportunidade de encontrar direção e esperança. Tem gente que quando perde um familiar entra em depressão. Nós temos a oportunidade. É difícil, é difícil. Ninguém duvida da dor emocional de perder alguém. Não tem como. Mas ainda assim, quem escuta o Senhor tem o acalento do Espírito Santo. Tem gente que quando perde dinheiro ou perde a empresa, pensa em se matar. E quantos caminham com o Senhor, fracassaram, falharam várias vezes e tentam de novo, porque eles estão apegados à palavra que o Senhor deu. E isso é um privilégio. Porque a palavra do Senhor para nós é fundamento fiel. A palavra dele não volta vazia. E uma vez que ele falou conosco, nos deu direcionamento, nós nos apegamos a essa palavra, lutando em fé por aquilo que o Senhor determina. Então comece a resistir, porque se Deus ele falou que vai mudar o cenário, não é para você andar triste, porque ele vai entrar com providência. Comece a resistir, porque se Deus ele te chamou, viva o seu chamado com a alegria de alguém que sabe que se estiver em perigo, o Senhor vai te sustentar. Resista. Porque se alguém alcança milagre, nós também podemos. Há um chamado para isso. E se nós fomos chamados para algo que foi proposto pela eternidade, eu preciso entender que é possível. A palavra do Senhor para nós não é sobre conforto, mas a palavra dele declara: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo ele dá uma ordem individual: livremo-nos. Nós temos que nos livrar de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. São duas situações distintas que Paulo ele separa a respeito de caminhar com Cristo. Paulo, primeiro, ele declara: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. O que Paulo ele está dizendo? Se você caminhar com Cristo, sem se livrar do peso, ainda que você não esteja em pecado, você pode não conseguir permanecer correndo. Paulo ele faz uma direção a respeito de alguém que está correndo com perseverança a carreira que foi proposta. Que carreira, que corrida é essa? Paulo ele está falando a respeito da corrida em direção à salvação. E essa corrida que nos foi proposta, porque Paulo ele está fazendo uma comparação a respeito de alguém que está em uma Olimpíada ou fazendo alguma prática esportiva, Paulo ele está dizendo: existem dois cenários que podem te impedir de correr e ganhar essa carreira. Paulo ele vai dizer: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. O que Paulo ele me ensina, e Paulo ele te ensina, irmãos, nem sempre é o pecado que te afasta da presença do Senhor. Nem sempre é uma vida de iniquidade que te faz desistir daquilo que Deus te chamou. Tem gente que está na igreja e às vezes a pessoa não tem um erro. Ela não é uma ladra, ela não vive em adultério, ela não tem o hábito de xingar. Às vezes a pessoa congrega, vai para a consagração, erra como qualquer pessoa erra, mas nada absurdo. E ainda assim ela não está vivendo o chamado que foi proposto para ela. Congrega, vai para todos os cultos, mas não está correndo a corrida que foi proposta. Porque está caminhando com peso.
pesos emocionais, problemas familiares, traumas que não resolveu, pesos a respeito da expectativa que tem sobre como a igreja funciona, pesos de ter tentado coisas e não ter resolvido, pesos de ter situações internas que não consegue colocar para fora, não tem relacionamentos profundos, pesos de ter problemas que são simples, mas consegue minar aquela pessoa. Qual o problema que é simples? Falar muito da vida do outro, não compreender as escrituras, estar em ambientes com amizades que não ajudam a viver o propósito. São coisas que não são absurdas, mas são pesadas. Vive em ambientes em que aquilo que é falado não gera vida, mas gera morte. Então, o peso que vai caminhando conosco nem sempre é pecado, mas pode nos impedir de viver o chamado que Deus tem. Qual o exemplo? Existe uma diferença entre congregar, servir a Cristo, e nós vivermos o nosso chamado e o nosso propósito. Quem é antigo sabe que a igreja antigamente funcionava de segunda a segunda. Nós estávamos lá, pelo menos eu na época. Eu estava lá feliz da vida. Segunda na consagração, na terça-feira no culto de libertação, na quarta no culto da vitória, quinta-feira mini vigília do poder do Senhor, sexta-feira da unção, no sábado na consagração de manhã, domingo escola bíblica dominical, domingo de noite tinha culto. E a gente estava feliz da vida, procurando qual era o congresso para a gente estar lá, porque Deus bradava. A gente foi vivendo melhorias em termos de tempo, e a igreja saiu para esse prisma de cenário de segunda a segunda. E o Hermínio, na época de MDA, ele falava que a segunda-feira era da família. Todos os outros dias tinha culto e encontro. Às vezes ainda funciona assim. Há algum problema com isso? Nenhum problema com isso. Hoje nós temos culto no domingo. E 2 encontros no meio da semana. E é difícil. Por que é difícil? Se há 10 anos atrás não era difícil. É porque hoje muitos caminham com peso que não deveriam caminhar. Porque como era tão frequente antigamente, a busca também era muito intensa. Em jejum, em oração, em sensibilidade para ouvir o Senhor quando abria as Escrituras, abria a Bíblia, em discernimento para saber o que estava acontecendo na igreja e nem sempre era do Senhor, em busca por mais autoridade, por dons, por capacidade de discernimento espiritual. Então isso tornava o que era pesado mais leve. Então caminhar com Cristo não era tão difícil. Por quê? Porque nós tínhamos força espiritual para tanto. Hoje em dia, servir a Cristo num culto tem sido às vezes mais difícil para alguns porque não tem autoridade espiritual para tanto. E aí confunde o cansaço físico, sem saber que aquilo ali foi um levante de Satanás minando a sua mente durante o dia com pensamentos infrutíferos, com situações adversas, com pessoas levantando para tumultuar o ambiente e você estava disperso, sem entender que Satanás estava tentando jogar peso para você não permanecer. Então Paulo está dizendo, livremos-nos de todo peso. Só consegue correr a corrida que foi proposta a respeito de permanecer na salvação alguém que está se livrando do peso. Lembra o que os marinheiros fizeram com Jonas quando ele estava no barco e a tempestade chegou? Eles jogaram tudo que estava no barco na água. Bens, materiais físicos, o que eles estavam levando, jogaram tudo que era pesado, porque era mais importante permanecer vivo do que estar com dinheiro, com seus bens materiais, com alimento. Então jogou para a água. O que você tem jogado para fora para permanecer vivo com o Senhor? O que você tem aberto mão para viver tempo de intimidade? Quantas horas de sono você abriu mão para poder orar mais? Quantas séries você já deixou de ver para poder buscar o Senhor mais? Quantas amizades você já abdicou de estar com elas para procurar amizades que apontem para Cristo? O que você tem feito para se livrar daquilo que é pesado? O peso é tudo aquilo que te coloca carga, te impedindo de avançar. Quais são os pensamentos que você precisa lutar hoje, combater esses pensamentos para você permanecer avançando com Cristo? Tem pensamentos que nós precisamos combater, irmãos.
Tem gente que nasce numa família com o pensamento de você não pode, você só vai ter essa vida. E esse é um tipo de pensamento que nós precisamos combater. Todas as vezes que esse pensamento vier, eu preciso dizer, não, eu posso sim, porque o meu Senhor é um Senhor de grandes coisas, então eu tenho capacidade, se o Senhor abrir a porta, eu vou vencer isso. São pensamentos que estão vindo, mas é um peso para te impedir de viver aquilo ali. Quando você se lança para a obra e começa a apertar as coisas e vem um pensamento de vendo, tá vendo? Para que você se posicionou? Você não foi chamado para isso. E é um pensamento que você precisa combater dizendo, o Senhor ele vai me sustentar e vai abrir esse cenário, vai mudar o quadro, e Deus ele vai entrar com providência. É um tipo de peso que nós precisamos nos livrar. Livremos-nos de todo peso. Isso não é algo que acontece do lado de fora, acontece de dentro. Eu não posso me livrar de um peso que é seu. Você não pode se livrar de um peso que é meu. Nós podemos carregar o peso um dos outros. E com direção de Cristo, promover cura, direcionamento. Mas levar o peso do outro no lugar dele não dá. Nem é possível isso. Então, se eu estou caminhando com Cristo, eu preciso aprender a me livrar do que é pesado para mim. E se eu sei que dar testemunho dele é um privilégio, estar na presença dele não é um peso. O que tem sido pesado para você nesse tempo? Qual é o tipo de situação que tem te prendido num cenário em que você fala assim, rapaz, está difícil servir ao Senhor? É por questões de tempo? É por questões de recursos financeiros? São por questões familiares? São por questões pessoais, objetivos, sonhos? É por falta de discernimento espiritual? Você já não escuta o Senhor? Você já não sente Ele? Todo culto é um culto normal? Se é uma questão espiritual, irmão, a resposta para isso é uma coisa: consagração, jejum e busca. Há principados e potestades que só são expulsos com jejum e consagração e oração. Então, se é uma questão, eu não ouço o Senhor, eu não vivo experiências com o Senhor, toma vergonha no teu rosto, irmão. Porque quando nós queremos ouvir ao Senhor, quando nós queremos ter experiências com o Senhor, nós buscamos o Senhor. Põe o teu joelho no chão, ora mais. Põe o teu joelho no chão, jejua mais. Põe o teu joelho no chão, lê mais a palavra do Senhor. Pega o teu dia, suba um monte de noite. Busca o Senhor com autoridade. Busca Ele com intensidade. Faz campanha a você, porque você vai ver o Senhor agindo. Desafia o Senhor tendo intimidade com Ele. Senhor, não é possível estar te buscando e não ouvir a tua voz, e você vai ouvir, irmãos. Isso não é de eu estou na igreja. Não quer dizer nada, irmão. Vou contar um segredo. Se você não jejuar, se você não orar, se você não ter compromisso em buscar a palavra do Senhor, você pode vir para todos os cultos. E ainda assim você não ouvir o Senhor. Se você for novo convertido, talvez você se depare com a misericórdia dele, como nos alcançou. Eu também já passei por isso. De Deus usar alguém com intimidade e dizer, rapaz, o Senhor te diz isso, isso, isso. E é maravilhoso, glória, a gente fica feliz. Mas a realidade é que quanto mais intimidade, quanto mais você caminha com Ele, mais Ele quer que você seja a pessoa que Ele vai utilizar para falar com alguém. Mais Ele quer te tirar da posição de depender de outro para ouvir Ele. Então, se você quer sentir o Senhor, busque Ele. Zoe Hayashi, se eu não me engano, o Zoe Lili, sem faça a confusão, ela falou algo que eu acho muito interessante, é que nós desaprendemos a buscar ao Senhor, caçar ao Senhor. A nossa geração, daqui para frente, às vezes quer o Senhor para ter resposta. Isso é bom, mas isso não é caçar o Senhor. Caçar o Senhor é ter tanta sede dele, amar tanto a Ele, que nós ansiamos por estar na presença dele para vê-lo, para ouvi-lo, para carregar a presença dele onde nós estivermos.
Não é para ouvi-lo, para saciar as nossas demandas. Deus, eu preciso de resposta. Deus, eu preciso de cura. Deus, eu preciso de porta aberta. Deus, eu preciso. Não é sobre esse egoísmo. Buscar a Deus com sede também não é sobre o egoísmo. Eu preciso ter Deus para que quando eu pegar no microfone a igreja sinta. Para que quando eu ler uma palavra eu tenha uma pregação. Não é sobre esse egoísmo. É buscar Deus com sede de dizer, eu preciso estar num ambiente onde a sua glória se manifesta por querer te ver. Porque quando eu sinto a tua presença, eu choro de alegria e como é bom. Porque quando eu ouço a sua voz, é uma alegria que eu não consigo explicar para ninguém. Essa sede de buscar o Senhor não para ter algo, mas para ter Ele. E é muito diferente. Você buscar Deus para ter algo que Ele pode te dar, poder, cura, transformação, ou você buscar Ele por quem Ele é. Pastor, não tem diferença, tem sim. Eu duvido que quando você percebe que alguém te busca por interesse, você trate essa pessoa da mesma maneira. De quando alguém te busca porque ela te ama mesmo, por quem você é. O teu olho brilha de maneira diferente com quem você sabe que é de verdade e não é por interesse. O seu coração se abre de maneira diferente quando aquela pessoa chega e você sabe que não é por interesse. E o seu coração também se fecha quando você sabe que aquela pessoa está te buscando só porque tem interesse. Então, estar na presença do Senhor e buscá-lo requer de nós a capacidade de nos livrar do peso. Só que é muito difícil você se livrar de um peso que você não reconhece. É muito difícil você se livrar de um peso quando você nem tem coragem para dizer, eu preciso de ajuda. É muito mais difícil ainda você se livrar de um peso quando você tem a impressão de que você não quer ser um peso para alguém. E nós precisamos aprender a colocar os nossos pesos para fora. Não é com qualquer um. Não faça essa bobeira. Não é em qualquer ambiente. Mas nós precisamos ter gente que a gente possa colocar o peso para fora. Gente que tem a direção do Senhor para dizer, rapaz, esse caminho não é bom, vai para aqui. Gente que tenha também a capacidade de olhar para a gente e falar assim, toma vergonha no teu rosto. Porque isso não é a atitude que você precisa ter por agora. Se livrar do peso é reconhecer aquilo que você está e dizer, isso daqui não é bom. Enquanto você continuar achando que a vida que você leva, o pecado que você carrega, sem buscar o Senhor com intensidade, é normal, você vai continuar pesado. Irmãos, não é normal você estar na presença do Senhor e achar que um culto é ruim. Não é normal você entrar no culto já pensando na hora que ele acaba. Não é normal você achar que não jejuar, que não orar é normal e todo mundo faz isso. Não é normal você passar o ano e o único tempo que você lê a Bíblia é quando você está no culto ou quando você precisa trazer uma mensagem. Não é normal. Não é normal você ter a oportunidade de ter alguém que conhece mais e você fala assim, não quero saber sobre isso. Não é normal. Você precisa se livrar do peso. Se tem algo que te desanima a estar na presença do Senhor, isso não é normal, irmão. Como eu sei o que está me fazendo não ter esse tempo, pastor? Começa a analisar a sua vida e colocar a sua vida em oração. Eu estou enfrentando muita resistência nesse tempo. O que eu vou fazer? Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo. Eu ainda não tenho discernimento sobre o que eu estou enfrentando, mas isso não é normal porque eu quero estar na tua presença. Então me dê discernimento sobre aquilo que está acontecendo na minha vida para que eu possa retirar todo o peso que está ao meu redor. Deus, eu faço uma oração de ousadia contigo. Tira da minha vida toda pessoa que não provém do Senhor. Tira da minha vida todo o ambiente que não provém do Senhor. Deus, tira da minha vida tudo aquilo que está me afastando do Senhor. Antigamente a gente tinha o hábito de fazer uma oração, Senhor, se em algum momento da minha história eu for me desviar de ti e perder minha salvação, me mata. Hoje em dia, se a gente fizer essa oração, não, agora não, tem que casar, tem que terminar a faculdade, ainda tem tantas coisas. Mas a prioridade era para nós a salvação. Não importa o que aconteça. Só que nós temos como medida a oração, Senhor, não faz isso não, agora não.
me converta, para que eu possa ser salvo e viver o que eu quero, a gente precisa aprender a tirar o peso. E peso, às vezes, a gente tira como alguém que está tirando um curativo. Não é devagar, é rápido. Tem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, não é com processo, é corte imediato. Hoje eu faço isso, amanhã eu não faço mais. Como era normal antigamente alguém se converter, a pessoa fumava, bebia, se prostituía, usava droga e a pessoa levantava a mão no culto num dia e ela nunca mais voltava para a vida que ela estava. Como isso era normal, porque era uma conversão genuína. A pessoa continuava tendo os vícios do passado, mas a decisão fazia com que ela não voltasse para aquela vida. Hoje em dia nós queremos formatar a nossa conversão num processo. Não aceitei Jesus, mas você continua fumando. Estou num processo. O processo dura 10 anos. Não, mas eu bebia muito, eu continuo fazendo, mas eu estou num processo, daqui a pouco eu paro. Ah, mas você se prostituía. Eu estou num processo, me converti semana passada, daqui a pouco. A conversão, ela é radical. Aquele que bebia já não beba mais, aquele que se prostituía que não se prostitua mais, aquele que falava mal do seu irmão que não fale mais. Se livrar do peso não é um processo demorado, irmãos. Identificou que algo está te afastando do Senhor, o corte tem que ser imediato. Bloqueia, muda o número, cancela a rede social, pega um celular velho que não tem WhatsApp. O corte, se livrar do peso é imediato, irmãos. Se você está num avião e alguém fala para você, se você lançar tudo que está aqui fora, você consegue sobreviver, você vai falar assim, não, eu vou lançar devagarzinho. Calma aí, para que correr? O corte é imediato. Pare de carregar pesos que estão te afastando do Senhor. Esse corte, ninguém vai fazer por você. É você e o Espírito Santo. Eu posso te antecipar uma coisa, não vai ser confortável. Pare de tentar achar conforto no Evangelho. O Evangelho não é confortável. Começar a resistir é entender que nós caminhamos aprendendo a estar confortável no meio do desconforto. Nós somos pressionados por todos os lados, mas nós não fracassamos. Nós temos, ainda que um ambiente adverso à nossa vontade, nós não sucumbimos a ele, porque o Espírito Santo nos direciona. Então eu preciso assumir aquilo que foi proposto para nós pela eternidade. E o que nos foi proposto é viver eternamente com Cristo. Então largue o que está te atrapalhando de viver com Cristo. Eu vou falar isso porque eu tenho falado há muito tempo. E é uma postura que eu tenho assumido, pelo menos do segundo semestre de 2025 para cá. Qualquer coisa que não provém do Senhor, que eu não posso resolver, eu não estou perdendo tempo com isso. Tem duas posturas. Ou alguém me procura, e eu vou dar direcionamento, eu vou resolver aquilo ali. Ou se não me procurar, eu também não vou procurar problema. Porque uma coisa que o Espírito Santo me ensinou, e isso não foi agradável, tá? Foi desagradável a beça. É o seguinte, se a pessoa não te perguntou, é porque ela não quer saber da tua opinião, guarde ela para você. Vamos resolver. A pessoa não me procurou, não perguntou o que quer, só me falou, mas não disse. Como é que eu resolvo? O que você acha? Tá tudo certo, irmão. Eu escuto, aceno e sigo a vida. Se eu estou num ambiente que eu posso sair, eu faço igual o pastor Márcio Valadão, irmãos. Eu aprendi que quando ele estava no ambiente, as pessoas começavam a falar coisas que não deviam, ter um comportamento que não devia, ele se levantava e saía do ambiente devagarzinho. Então, quando eu estou no ambiente, eu percebo que aquele ambiente, eu não posso mudar aquele ambiente, e aquele ambiente não quer saber de mim ou do que eu penso, eu me levanto e vou embora. Porque eu aprendi que eu não posso carregar um peso que não é meu. Pare de tentar carregar um peso que não é seu, irmão. Pare de tentar resolver problemas que não são seus. Tem coisas que você pode fazer. Se você não pode resolver, pare de gastar tempo com aquilo que você não pode resolver. Se você não consegue opinar e gerar mudança naquilo ali, porque não é sua responsabilidade. Se você se apegar a esse peso, é burrice. Porque se apegar a algo que eu não posso resolver, é loucura, irmão. Tenho uma conta de 10 mil reais, posso pagar agora não. Por que eu vou me desesperar com ela? Eu vou negociar essa conta, vou conversar.
parcelar a conta em Casas Bahia, mas eu não vou tentar achar 10 mil reais quando eu não tenho. Perder o meu sono por causa disso, eu não vou. Se eu não consigo transformar problemas meus, a realidade é essa, eu aprendi isso na psicanálise. Todos nós temos problemas. E todos nós temos hábitos que nós estamos lutando para mudar. Se é difícil para a gente mudar o nosso hábito, imagine tentar mudar o hábito do outro. Que nós não temos gerência sobre ele. Então, entenda o que é um peso e saiba quando o peso é seu e quando o peso não é seu. Quando você pode resolver esse peso e quando você não pode. O que você pode resolver está dentro da sua autoridade, resolva. O que não está dentro da sua autoridade, irmãos, pare de se apegar àquilo que não é seu. Porque eu preciso me livrar de um peso para poder lutar contra os pecados. Tem gente que começa a ouvir sobre problemas dos outros. Isso não é uma coisa que ela não pode resolver. Mas ela está pegada a esse peso. Qual é o problema? É porque ela se apegou a um problema do outro. Em algum momento ela vai estar falando, rapaz, fulano está passando por isso, por isso, por isso. Ela pegou um peso que não era dela e agora cometeu um pecado porque ela está falando da vida de alguém. Então tem coisas que são tão pesadas para a gente que se a gente não aprender a se livrar deles, se tornam pecados. E Paulo ele está dizendo, livremo-nos de todo peso e pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem pesos e pecados que grudam na gente tão rápido, irmãos, que se a gente não for esperto, eles vão nos acompanhar por muito tempo. Talvez tem traumas familiares que até hoje estão na sua mente, porque isso é responsabilidade deles. Eles se apegam a gente. Então isso é um processo contínuo. Já reparou de louça de casa, que ela está sempre lá? Você lava, daqui a 2 horas parece que ela brotou de novo lá. Você fala, rapaz, quem passou aqui? Só tem eu em casa. Glória a Deus está falando, né? Terra, ó. Ô, meu pai, compra uma lava-louça em nome de Jesus. Tem coisas que são semelhantes a isso, irmãos. Se a gente não aprender que lavar louça é um processo que vai acontecer às vezes 2, 3 vezes no dia. Se a gente não fizer, a louça vai continuar lá, irmão. Não adianta reclamar da pessoa em casa, tem gente que não tem, né? Não está ali. Ela passa desapercebida. Eu sou um que eu não tenho apego nenhum. Se eu tiver com sono e a louça estiver lá, vai ficar ela e eu dormindo, porque eu não vou lavar ela. Vou lavá-la no outro dia. Mas ela vai ficar lá, porque eu vou dormir. Glória a Deus por isso. Duvido que eu vou perder tempo cheio de sono lavando a louça. Eu vou pecar reclamando de quem deixou aquela louça lá. Vou dormir. Mas eu sei que se eu estiver lá e eu tiver que lavar, eu vou ter que lavar. Então, há coisas que nós precisamos aprender que são cíclicas. Tem pessoas que nós frequentemente temos que observar que estão na nossa vida e filtrar. Olha, fulano foi muito legal por certo tempo, mas agora não está mais para a minha vida. Esse ambiente aqui, já estive nesse ambiente muitas vezes, mas a partir de hoje não faz parte mais da minha vida. Olha, esse tipo de conteúdo eu assumia, eu via, eu consumia, mas observando hoje não faz parte da minha vida, eu não vou consumir mais. Esse tipo de conversa eu até fazia no Rafael de 10 anos atrás, de 1 ano atrás, de uma semana atrás, de um dia atrás. Mas a partir de hoje, para onde eu estou indo, já não dá para mais conversar sobre isso. Se eu não aprender a filtrar, a limpar isso frequentemente, inevitavelmente eu vou estar sobrecarregando a minha vida com pesos que não deveriam estar lá. Limpezas tanto da louça, glória a Deus, como de ambiente, pessoas e ciclos, nós precisamos fazer continuamente. O problema é que a gente às vezes quer carregar pessoas de 10 anos atrás por uma história que elas não estão mais. Se o povo que estava sendo liberto do Egito tentasse levar as amizades de lá para a terra prometida, não conseguiria. Abraão tentou levar Ló para onde Deus estava conduzindo ele, não foi possível. Entenda o seguinte, irmãos, tem ciclos que nós precisamos fechar e às vezes esses ciclos são até com familiares. Glória a Deus. Não que a gente não vai ajudar, mas tem gente que a gente não tem como dialogar. Tem gente que não tem o mesmo pensamento. Tem gente que não está indo para o mesmo futuro. Então não dá para caminhar junto. Eu vou abandonar de forma nenhuma, irmão. Mas nós precisamos aprender. Abraão, em certo tempo, entendeu isso.
Escolhe o lado para onde que tu vai, que eu vou para o outro. Ele deixou de ajudar Ló? Não. Mas ele entendeu que não dava para caminhar juntos. Tem gente que são parentes, são maravilhosos, lindos, distantes. E se a gente tentar carregar, carregaremos o peso dele que ele não quer resolver. Isso vai gerar peso para a gente. Então tem gente que não dá para conduzir. Tem gente que não dá para conversar, para estar no mesmo ambiente, porque nunca chega numa resolução. Então isso é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, como Paulo disse, livremo-nos. E às vezes se livrar é não estar junto mais. Às vezes se livrar é não conversar mais. Às vezes se livrar é não dar mais abertura. E isso nós precisamos aprender a fazer. Porque se nós não fizermos isso, nós adoecemos por alguém que não quer mudar. E você acha que o Espírito Santo vai cobrar aquela pessoa? Não, vai falar assim, rapaz, eu te dei todo um futuro diferente, mas você decidiu se apegar a alguém que estava doente. Você perdeu aquilo que eu tinha para você. A corrida que nos foi proposta é alcançar a eternidade. É doído falar isso, mas alguns não alcançarão a eternidade porque se apegaram a gente que precisava se livrar. Gente que pecava, continuava pecando e buscava e atraía aquela pessoa e ela vai perder a salvação porque não se livrou de uma amizade que só levava ela para o ambiente errado. Tem gente que vai perder a salvação porque fazia negócios com pessoas erradas e não se livrou de pessoas que só faziam negócio errado. E ela vai perder a salvação porque ela só consegue fazer negócio errado por conta das amizades, do ciclo que ela está. Eu preciso entender que a corrida que foi proposta para mim é a respeito da salvação. E eu preciso ser firme naquilo que eu me livro. Então comece a se livrar daquilo que não está te ajudando a alcançar a salvação. Comece você a resistir, a manter aquilo que te foi proposto, que é a vida eterna. Se eu não fizer isso, não dá. Se eu não aprender a suportar a cruz, eu não consigo. Se eu não aprender a suportar e a desprezar a desonra, eu não consigo. Paulo ele diz, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus, a qual, em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Primeira coisa, suporte a sua cruz. Segundo, aprenda a não se importar com a vergonha. Suportar a cruz é carregar o peso que você foi chamado. Foi chamado para orar, suporte a sua cruz, ore, interceda. Fui chamado para cantar, suporte a sua cruz, cante. Se dedique ao canto, aprenda sobre o canto, se aperfeiçoe no canto. Exponha o seu canto para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu fui chamado para pregar, suporte a sua cruz. Gaste dinheiro comprando bons livros, vá estudar, faça teologia. Passe tempo ao invés de assistir série, vá escutar gente pregando, vá para conferências, pregue mesmo com vergonha, gaguejando, falando errado, pregue em tempo e fora de tempo. Eu fui chamado agora para ensinar, glória a Deus por isso, porque maior peso é sobre alguém que ensine. Suporte a sua cruz, aprenda, estude, dedique tempo àquilo ali e ensine com excelência aquilo ali. Eu fui chamado para servir na portaria, glória a Deus por isso, suporte a sua cruz, chegue cedo primeiro, comporte e lide com qualquer pessoa com um bom sorriso no rosto, recepcione com qualidade. Eu fui chamado para ser anfitrião. Irmãos, eu ouvi nesses dias um relato que a Suzana me trouxe de alguém que era anfitriã de 3 GC na sua igreja, na sua sala, na sua casa. 3 GCs, funcionando no mesmo ambiente. E a pessoa servindo com alegria. E ainda assim ela ouviu do seu líder dizendo, por que você não foi embora ainda? Mas a pessoa era a residência de 3 GC. O que me alegra nessa história é que alguém entendeu o chamado que tem. Porque, irmão, ser anfitrião não é confortável. Dá um trabalho, tem que arrumar casa antes, tem que arrumar casa depois, tem que chegar antes, tem que estar pronto antes. E isso muda toda uma rotina. A pessoa é anfitriã de 3 GC que funciona na sua casa. De 7 dias, 3 dias são só para GC, fora os outros encontros. Mas o que me alegra é que essa pessoa ela está cumprindo aquilo de ser uma boa recepcionista.
de ser alguém que está dando oportunidade para que outras pessoas sejam transformadas. Se for o seu chamado, também faça isso com alegria. Suporte a sua cruz, porque isso também é suportar a cruz. Fui chamado para liderar, suporte isso com alegria. Vai estudar sobre liderança, vai estudar sobre como lidar com pessoas, porque lidar com pessoas é difícil em qualquer ambiente. Na igreja, fora da igreja, no comércio, no estudo, dentro de casa, na família, em qualquer ambiente, lidar com pessoas é difícil. Então faça isso com excelência. Suporte a sua cruz. O problema é que tem gente que quer caminhar com Cristo sem suportar a cruz. Está vivendo qual evangelho, irmão? Se Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Está vivendo em qual evangelho que você não tem cruz para carregar? Qual é o evangelho que você está vivendo que você não tem uma dificuldade? Cruz é sinal de vexatório público de quem está vendo. Cruz é sinal de alguém que passou por aflição para estar carregando aquela cruz. Cruz é suportar um peso que não é seu, mas tem que estar contigo. Cruz é cenário de alguém que está sendo moído por aquilo que está vivendo. Qual é o evangelho que você quer viver? Em lírio do campo de Jesus? Que você quer servir a Jesus com alegria, sem ter peso nenhum? Esse evangelho não existe. Depois a Mel vai botar no grupo o tipo de mensagem que pode botar. O evangelho que nós fomos chamados para viver, a realidade é esse. Suporte a sua cruz. Porque só alguém que aprende a suportar a cruz pode viver o que Cristo viveu. Agora está sentado à direita do trono de Deus. Essa exaltação foi provida por Deus, porque ele suportou a sua cruz. Não existe exaltação sem alguém que saiba suportar a cruz. Não existe exaltação para alguém que caminha só quando as coisas estão boas, porque Deus ele vai te exaltar se você ainda não aprendeu a ser moído. Deus, a palavra do Senhor declara que a alegria no Senhor em moer os justos. Existe um texto que algumas pessoas deturpam. Deixa eu ver se eu lembro, porque eu não sou muito bom nisso. Há um texto, inclusive é muito utilizado em funerais, a respeito de quão custoso é para o Senhor a morte dos justos. Eu não vou recordar, depois você procura. Mas esse texto não é sobre ser difícil, mas sim sobre o quanto Cristo ele promoveu para aquela pessoa, o quanto Cristo investiu naquela pessoa, o quanto Cristo caminhou ao lado daquela pessoa, o quanto aquela pessoa precisou ser ensinada para estar naquele nível de ser alguém que é justo diante do Senhor. E como aquilo ali é difícil para o Senhor perder aquilo ali. Se eu não me engano, o texto diz como é alegre às vistas do Senhor a morte do justo. Alguma coisa assim. Isso não é sobre uma alegria. Na realidade, Cristo está dizendo, rapaz, eu perdi alguém que era tão bom agora. Tinha tanta coisa para ele fazer. Existe um herói da fé que ele declara o seguinte: o Senhor me deu um chamado e um cavalo. Eu matei o cavalo e não cumpri o chamado. Se eu não me engano, Richard Bonk, ele declara sobre isso. Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, sobre o cuidado do corpo. Cristo, ele te deu um propósito e nós precisamos cuidar desse propósito. Se você não aprender a suportar a sua cruz e ter maturidade para lidar com isso, em algum momento você vai abandonar o seu chamado porque alguém te gerou uma aflição. Se você não aprender a ser desonrado, você vai deixar o seu chamado porque você não recebeu honra. Mas servir a Cristo, irmãos, na realidade é uma das coisas mais desonrosas. Porque você ajuda a gente que às vezes não liga para aquilo que você fez. Você sai corrido do seu trabalho ou deixa de ganhar mais dinheiro para poder abençoar alguém, para ajudar alguém, para servir alguém, e a pessoa no final do processo todo não diz nem um obrigado para você, e às vezes ainda fica triste contigo porque você trouxe uma palavra de confronto. Você às vezes serve por anos com alegria e a igreja não te dá nenhum obrigado. Isso serve para membro, para diácono, para pastor, para evangelista, para todo mundo. Servir a Cristo, às vezes você se
doa com tanta intensidade por alguém, jejua por a vida daquela pessoa, ora por aquela pessoa, evangeliza aquela pessoa, sobe monte por aquela pessoa, e no final do processo, ela ainda assim não liga para o que foi feito e continua na vida dela dizendo, eu não estou nem aí para aquilo que você está fazendo. Se nós não aprendermos a lidar com a desonra, não saberemos valorizar a honra. E a honra não é sobre o valor que nós recebemos, mas vale sobre a disposição de alguém dizer obrigado por aquilo que você fez. Eu já falei sobre isso. Quantas pessoas já te abençoaram na sua jornada com Cristo? Quantas pessoas foram fundamentais para você estar hoje com Cristo? Quantas vezes você foi até essa pessoa dizer obrigado porque você permaneceu? Porque eu me espelhei na sua vida. A realidade é que nós não fomos ensinados a honrar. Eu não digo sobre uma honra distorpada como acontece hoje, como as pessoas às vezes querem ser honradas recebendo carro, recebendo dinheiro, recebendo bens materiais. Não é sobre esse tipo de honra. Mas sobre valorizar quem se doa na obra para caminhar com Cristo. É valorizar quem já dedicou tempo contigo. Às vezes você servindo o outro com excelência. Fazendo porque você sabe que você só está porque alguém lá atrás gastou tempo, gastou dinheiro, gastou energia para poder permanecer e você servir como exemplo para uma geração futura. Honrar a mensagem que foi pregada para você e você comunicar essa mensagem para o futuro também com excelência. Honrar ao Senhor só acontece para alguém que está disposto a suportar a desonra. Se eu servir ao Senhor só por aquilo que fazem ou pelo afago que me dão, eu não estou servindo ao Senhor, eu estou servindo ao benefício que me dão por aquilo que eu faço. É por isso que tem gente que se frustra porque não prega e não quer também lavar o banheiro. Tem gente que se frustra porque só quer lavar o banheiro, mas também não quer pregar porque gagueja, porque fala errado. Tem gente que se frustra porque não está na escala de estar na portaria e queria estar na portaria. Tem tanta coisa boba, irmãos, no meio do evangelho, que não tem nenhuma relação a respeito de carregar a cruz. Mas eu preciso resistir no momento que eu entendo que eu carrego a minha cruz todos os dias. E eu preciso suportar a desonra. Tanto daqueles que estão dentro, mas também de quem está fora. A gente às vezes não quer mandar uma mensagem de evangelismo porque a pessoa não vê. Ah, eu passo a mensagem, mas a pessoa não vê. Suporta a desonra, irmão. A gente às vezes não quer evangelizar para alguém porque a gente convidou a pessoa várias vezes e todas as vezes a pessoa desmarcou. Irmão, entenda que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Todas as vezes que nós nos movemos para ganhar alguém para Cristo, nós enfrentaremos resistências. E nem sempre a resistência vai acontecer com uma manifestação espiritual. Às vezes vai ser sutil com situações humanas. E nós precisamos aprender a suportar a desonra, porque ela também é uma relação de algo espiritual. Porque alguém que é direcionado pelo Espírito Santo não tem nenhuma dificuldade de honrar alguém que ajuda. Sabe, alguém dá uma boa indicação no trabalho e você fala, rapaz, essa indicação é fulano. Isso é honra. É você utilizar aquilo que fulano te disse, mas você dar crédito àquela pessoa. É você compartilhar uma mensagem de alguém e você mencionar aquela pessoa. Isso é honra. Tem gente que é tão mesquinha que nem isso faz. Pega uma informação de trabalho e não dá crédito a quem fez. Possivelmente você já viveu isso. Talvez com você mesmo. E você não ficou feliz. Mas aprenda a suportar a desonra em todas as esferas da sua vida. Porque se você está caminhando com Cristo e você quer ser honrado por Cristo, você não pode abandonar Cristo porque você não está vivendo a honra que você queria. Então eu começo a resistir também entendendo sobre isso. E aqui eu encerro com você sobre aquilo que eu acho mais importante nesse texto. Paulo está dizendo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que Paulo está dizendo, nessa luta para alcançar a eternidade, vocês ainda não foram afligidos até a morte. Ninguém aqui, e eu espero que ninguém esteja aqui, numa posição em que a sua fé, ela dependa totalmente da sua vida. Nesse momento tem gente sendo perseguida pelo islamismo, em algumas posições da África.
Na China, que continua sendo um país de grande repressão aos evangélicos, e nós não temos despertado para esse tempo. E nós precisamos aprender a suportar até a morte. Só que como nós aprenderemos a suportar até a morte se nós não conseguimos suportar até perder uma amizade? Quantas vezes você já deixou de defender uma posição porque você sabia que aquela pessoa ali não ia suportar o que você estava dizendo? E se você se mantesse naquela posição, você perderia uma amizade. Se nós não aprendermos a defender Cristo e o Evangelho em todo o ambiente, nós ainda não estamos prontos para a salvação. E glória a Deus por isso que Jesus ainda não voltou, porque nós temos a oportunidade de crescer e ser aperfeiçoado. A realidade é que hoje nós precisamos aprender a expor o que nós cremos, quem nós seguimos. Em todo o tempo, irmãos. Uma vez me perguntaram, caraca, por que não tem nada seu nas suas mídias sociais, ou são poucas coisas que você coloca? E a resposta foi, primeiro, porque eu não sou de expor a minha vida pessoal. Eu só não sou low profile porque eu utilizo aquilo ali para pregar o evangelho. Sempre utilizei. Antes de anunciar Cristo, eu só comunicava a respeito do meu futebol que eu jogava para que eu conseguisse crescer na área. Depois que eu abandonei, foi totalmente para Cristo. Raramente eu compartilho algo pessoal. Eu até esqueço de tirar foto. Mas, geralmente porque eu entendo que tudo aquilo que eu falar precisa transparecer Cristo. Então eu não tenho nenhuma necessidade de transparecer outra área que não seja Cristo. E pontualmente eu vou compartilhar algo que é pessoal. Porque eu aprendi, inclusive nesses dias, Rafinha uma vez ele estava me perguntando, eu ensinei algo para ele, ele falou assim, pai, quanto que você tem de dinheiro? Eu perguntei, para quê que tu quer saber isso? Vou falar para o meu coleguinha. Eu ensinei ele uma coisa que eu aprendi, que, Rafael, nunca fale sobre o quanto que você tem, porque só vai dar dois resultados. Uma, ou a pessoa vai ter mais do que você, e vai achar que você é pobre e miserável, ou outra pessoa vai ter menos que você, e vai ter inveja do que você tem. Isso vale para qualquer coisa pessoal. Quando nós compartilhamos muito da nossa vida, vão gerar dois resultados. Ou a pessoa tem mais do que você e vai achar que você está vivendo pouco, ou ela vai ter menos do que você e vai ter inveja da vida que você tem. Então, expor a nossa vida pessoal geralmente só suscita esses dois cenários. Porque quem é nosso amigo está vivendo conosco e celebra daquilo que nós temos vivendo conosco. Quem está longe, são dois cenários possíveis, raramente foge disso. E quando nós compartilhamos do que nós vivemos, quem está conosco ou quem está do outro lado precisa viver sobre as maravilhas que você vive com Cristo. Então, onde você está, anuncie a mensagem dele, comece a resistir. Não importa o cenário que você está vivendo, comece a resistir. Se o cenário é de adversidade, comece a expor as maravilhas que o Senhor está fazendo com você. Quem passar o dia com você, que ouça você exaltando o Senhor por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quem passar nas suas mídias sociais, que veja você exaltando Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas pastor, está tão difícil. E por acaso o outro precisa saber que está difícil? Ou você comunica para pedir ajuda àquela pessoa, ou você ora ao Senhor para que Deus mude a sua situação. Mas não exponha a sua vida como se você fosse dependente da aprovação do outro. Tem uma coisa que me dá raiva, irmãos. É quando eu vejo alguém reclamando da vida. Porque nem pediu ajuda para alguém solucionar aquilo que ela está reclamando. E nem vai alcançar do outro misericórdia. Porque eu só olho e falo assim, rapaz, para que essa reclamação? Ou me pede ajuda, ou não precisa expor. Então passe a resistir diante daquilo que o Senhor te trouxe. Não conduza peso na sua vida. Porque esse peso não vai te levar para frente. Entenda aonde você está. Se Deus ele te chamou para correr em direção à eternidade, você não pode permanecer tendo gente que só te traz para baixo, porque isso não vai te ajudar a avançar. E aprenda a declarar as maravilhas que o Senhor fez.
Porque quem caminha em gratidão, ainda que você não esteja vivendo isso hoje, se você começar a declarar as maravilhas do Senhor na sua vida, você vai alcançar, nem que seja por profetizar sobre aquilo que Deus faz. Só que se você caminha debaixo de alguém que está vivendo sobre problemas, você só está profetizando problemas. Se coloque de pé.